Olá! Tudo bom, pessoal? Hoje nós vamos fazer português, tá? Ó, vamos pegar livro, apostila. Livro, apostila. Livro e apostila. Vamos usar os dois, tá? Então peguem aí o livro de vocês primeiro. A gente vai usar o livro. E abram na página 57, que eu acho que foi onde eu parei, tá? Se eu tiver enganada, depois vocês me contem, porque eu não tô lembrada muito bem, mas eu acho que foi a 57, que fala sobre os artigos. Então vamos lá, página 57, artigo usos. Ao colocar o o ou a ou uma antes das palavras, fazemos a concordância com o gênero masculino, o, Se for plural, os, uns. Feminino, a, uma. Se for plural, as, umas. Então, os artigos são o, a, uma. Se for no plural, os, as, uns, umas. Esses são os artigos. Eles geralmente concordam com os substantivos que ele acompanha. Por exemplo, a concordância também pode ser em relação ao número, singular ou plural. Foi como eu disse. Então, ó, alfinete é o substantivo, o alfinete. Se for no plural, alfinetes, os alfinetes. A loja, as lojas. Um relógio, uns relógios. Uma coisa, umas coisas. Então, as palavras o, a, os, as, uma, uns e umas que acompanharam o substantivo são artigos. Há concordância entre os artigos e os substantivos quanto ao gênero, masculino e feminino, e quanto ao número, singular, plural. Observe como o artigo pode ser importante quando os substantivos têm apenas uma forma para o singular e para o plural. Um ônibus, uns ônibus. O lápis, os lápis. Vamos ler juntos? Artigos são palavras empregadas antes dos substantivos e que ajudam a indicar o gênero e o número do ser ou objeto nomeado por esse substantivo. O artigo concorda com o substantivo que acompanha. Tá, beleza? Facinho isso aí, né, gente? Os artigos podem ser definidos, individualizam, definem o substantivo, que são o os, o a e o as. Clique é o barulho de encaixar. Exemplos: o barulho, os desenhos, a fumaça, as chaminés. Os artigos podem ser indefinidos. Generalizam, deixam indefinido o substantivo, que é o uns, uma e umas. É isso, um alfinete de segurança. Exemplos: um alfinete, uns detalhes, uma antena, umas calcinhas. Então, os artigos eles são divididos em dois tipos definidos, que é o a, o os e o as. E os indefinidos, uma, uns, umas. Agora você. Complete cada frase a seguir com um artigo adequado. Faça a concordância necessária com os substantivos. Observe se para o sentido do texto é melhor empregar o artigo definido ou o artigo indefinido. Letra A. O morcego... Aí vocês vão encaixar, tá, gente? Vou fazer a letra A com vocês. O morcego é um animal mamífero e tem as asas formadas pela própria pele. E tem os dedos longos que sustentam as asas. Então, vocês têm que prestar em duas coisas. Se a palavra é masculina ou é feminina, para a gente encaixar os artigos certos. E se está no plural ou no singular, né, gente? Porque se for singular, não vai ter o S. Se for plural, vai ter o S no final. Vai ser os, as, uns e umas. Vamos fazer a letra B também? As borboletas fêmeas põem os ovos em plantas que possam ser comidas pelas lagartas
antes que estas se transformem em borboletas. Agora eu vou deixar a letra C e a letra D com vocês, tá bom? Adjetivo e locução adjetiva. Na tentativa de se fazer entender, o comprador da crônica Comunicação usa palavras que expressam as características da coisa que ele deseja comprar. Número 1. Releia os seguintes trechos das falas do comprador. A palavra me escapou por completo. É uma coisa simples, conhecidíssima. É pontuda, certo? De metal? Complete o esquema a seguir, utilizando expressões destacadas nas falas acima, de acordo com o que cada expressão representa. Então, a gente tem as seguintes frases. Uma coisa simples, conhecidíssima, é pontuda de metal. Então, vamos usar a primeira frase. Qual é o artigo, gente? Olha que eu ensinei quem são os artigos. Então, no artigo é uma. Quem é o substantivo? É a coisa. As características da coisa. Elas são 3 coisas. Conhecidíssima, pontuda e de metal. Então, vocês vão encaixar nos lugares certos, beleza? Já disse quem é o artigo, quem é o substantivo, quais são as características do substantivo que a gente está estudando. As palavras que acompanharam o substantivo coisa indicaram suas características e os gêneros que eles pertencem, isto é, essas palavras o determinaram. Leia o trecho a seguir. Um instrumento que o senhor procura funciona mais ou menos como um gigantesco alfinete de segurança. Letra A. Observe a expressão que o vendedor empregou quando entendeu o que o comprador queria. O que ele disse? Um gigantesco alfinete de segurança. Mesma coisa, gente. Complete o esquema copiando as palavras da expressão destacada nos quadros correspondentes. A frase é um gigantesco alfinete de segurança. Qual é o artigo? Quem é o substantivo? Não é gigantesco, é o alfinete. O alfinete é o substantivo. E qual as características do alfinete? Com uma palavra, ele é gigantesco e com mais de uma palavra, de segurança. Então, ele é um alfinete gigantesco e de segurança. Então, vocês vão botar uma palavra gigantesco, característica com mais de uma palavra, de segurança. Entendido? As palavras que acompanham o substantivo alfinete acrescentaram informação a ele, tornaram esse objeto mais específico, mais determinado. Leia prestando atenção nas partes destacadas. Alfinete de segurança, haste de metal. Observe que para expressar a característica do alfinete e da haste, substantivos, houve necessidade de usar 2 palavras, de segurança, de metal. A expressão formada por mais de uma palavra, que faz o papel de um adjetivo, é uma locução adjetiva. Eu já expliquei isso para vocês, gente, que as palavras que dão qualidade às outras, dão qualidade aos substantivos, são chamadas de adjetivos. Adjetivos são qualidades. Quando a qualidade tem 2 palavras, como por exemplo, de metal, de segurança, é chamada de locução adjetiva, porque tem 2 palavras. Se eu falar só assim, bonita, adjetivo, entendeu? Se eu botar 2 palavras, aí vira locução adjetiva. Observe que as características ou qualidades podem ser expressas por uma palavra, que é o gigantesco, e é simples, adjetivo, qualidade.